Olá a todos! Nos últimos 10 anos, a Índia viu um crescimento extraordinário em sua economia, e isso é apesar da Covid, apesar da guerra Rússia-Ucrânia e apesar da guerra Israel-Palestina. Eu acho que a Índia tem mais promessa do que qualquer grande país do mundo. Por isso, não só entidades indianas, mas também países e empresas estrangeiras elogiaram a Índia pelo incrível crescimento alcançado. Agora, sempre que esse crescimento extraordinário acontece, o benefício mais importante que obtemos no nível global é uma melhor classificação de crédito. Portanto, ganhamos a habilidade de obter mais crédito através de empréstimos e títulos. Porque se você olhar para os países mais desenvolvidos do mundo, a principal razão ou o principal instrumento de seu crescimento tem sido a dívida. De fato, analisando este gráfico, a dívida americana acaba de superar o patamar da Segunda Guerra Mundial. E isso não é apenas o caso com a América, mas até mesmo o Japão, a China e Singapura têm níveis de dívida que são mais de 100% do seu produto interno bruto, enquanto a Índia tem apenas uma relação dívida, produto interno bruto de 81%. Mas sabem de uma coisa, pessoal? Apesar de ser a quinta maior economia do mundo, apesar de ser a economia que mais cresce no mundo, apesar de nunca termos dado calote em nossa história, a classificação de crédito da Índia no mundo é tão ruim que ficamos muito abaixo de países como Peru, Filipinas e até mesmo o Cazaquistão. A Moody's reduziu a classificação de crédito soberano da Índia para o grau de investimento mais baixo, com perspectiva negativa. A classificação Baa2 da Índia é a segunda mais baixa no grau de investimento. A Índia, que é uma das economias que mais crescem no mundo, na verdade tem um dos menores graus de investimento. É por isso que nos pedem para pagar milhares de crores a mais em juros e o investimento estrangeiro na Índia está fortemente afetado. Eventualmente, a economia indiana está perdendo milhares de crores em juros todos os anos. E se quisermos nos tornar a terceira maior economia, temos que erradicar este obstáculo antes que ele nos derrube. Por isso, o Ministério das Finanças da Índia publicou um artigo de pesquisa sobre a necessidade das agências de crédito alterarem sua perspectiva sobre a Índia. Portanto, se você é um estudante de negócios, consultor, aluno da Universidade Politécnica de Catalunha, estudante de economia ou investidor, este é um estudo de caso econômico incrível que você já estudou. Então, neste episódio hoje, vamos fazer uma análise profunda e tentar entender o que exatamente é uma classificação de crédito e por que ela é importante. Por que essas agências de classificação de crédito discriminam a Índia? Como isso custa milhares de crores para a economia da Índia? E quais são as falhas que nosso ministério apontou? Antes de prosseguirmos, quero agradecer ao meu patrocinador favorito de todos, que é a Winter Wealth, e eles são meus patrocinadores favoritos porque Parsh e eu investimos pessoalmente na Winter Wealth. A maioria das pessoas procura estacionar seu fundo de emergência em FDs, onde 90% dos FDs na Índia rendem menos de 8% de juros. Aceitamos essa taxa menor pela segurança e juros fixos que oferecem, mas o que você diria se eu dissesse que é possível obter até 9,5% de juros em seus FDs com o mais alto nível de segurança? É aqui que a Wint Wealth entra, senhoras e senhores. Wint, startup apoiada pela Zerodha, permite investimentos em FDs do Unity Small Finance Bank com altas taxas de juros. E enquanto 90% dos FDs na Índia oferecem menos de 8% de juros, os FDs na Wint Wealth oferecem até 9,5% de juros. E a melhor parte é que seu investimento será assegurado pela Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, que é uma subsidiária do Reserva Bancária da Índia, e você terá uma cobertura de seguro de até 5 lakh de rúpias. Então você pode desfrutar do duplo benefício de segurança e alto interesse com os FDs na Wint Wealth para seus fundos de emergência. Se deseja alocar seu dinheiro de forma segura e com alta rentabilidade, utilize o link na descrição para investir em FDs na Wint Wealth. E deixe seu dinheiro crescer de forma segura e rápida. E agora continuamos com o episódio. Para compreender a classificação de crédito, é preciso primeiro entender os títulos soberanos. Você deve ter visto a palavra títulos soberanos frequentemente em debates de notícias. Vamos compreender o conceito de títulos soberanos através de uma história. O governo indiano emite títulos quando precisa de dinheiro para um projeto. Hoje, para construir outra Atal Setu, a Índia emitiria um título de 20 mil crores. Portanto, o título será dividido em 10 mil partes, cada uma valendo 2 crores de rúpias. Então, quando investidores como você, eu e um investidor estrangeiro compramos essas unidades, estamos praticamente investindo com o governo indiano. E em troca, todos os anos, o governo nos pagará juros. Suponha um juro de 3% num prazo de 30 anos. Portanto, se você, eu e o investidor estrangeiro adquirirmos uma unidade desse título, nos próximos 30 anos, todos nós receberemos 3% do principal como juros. Então, neste caso, todo ano nós receberemos 6 lakh de rúpias em juros e no final dos 30 anos o governo nos devolverá 2 crore de rúpias do nosso principal. Então, todo ano nós receberemos 6 lakhs em juros e no final dos 30 anos o governo nos devolverá nosso principal de 2 crore de rúpias.
É assim que o governo toma dinheiro emprestado dos investidores e devolve o dinheiro aos investidores junto com os juros. Além disso, quando possuo esses títulos, posso até negociá-los no mercado secundário. Como depois de comprar a unidade do título por 2 crores de rúpias, posso vender o título para você e você receberá os juros após adquirir o título de mim. É como se eu vendesse minha casa para você, onde após a compra você receberá o aluguel da minha casa. Agora, a pegadinha aqui é que se a reputação da Índia no cenário global cair, então eu vou vender este título para você por apenas 1 crore de rúpias. Por quê? Porque eu posso estar com medo de que a Índia talvez não consiga devolver meu principal. Então, agora, se você comprou este título de mim por 1 crore de rúpias, 326, o juro que você receberá ainda é de 3% de 2 crores, que são 6 lakhs, certo? Então, na prática, você recebe um juro de 6%. E este juro é o que você chama de rendimento do título. Basicamente, é como se eu tivesse adquirido uma casa por 2 crores de rúpias e obtido um aluguel de 6 lakh. Então, meu rendimento de aluguel foi de 3% em relação ao custo da minha compra. Mas quando eu vendi a casa para você por 1 crore de rúpias, a casa ainda lhe dá um aluguel de 6 lakh de rúpias. Então, seu rendimento de aluguel é efetivamente de 6%. Então, o juro é o que o governo decide pagar a você. E o rendimento é o que as forças do mercado determinam com base na reputação do país. Agora, a dúvida é como você, investidor estrangeiro, saberá se um título soberano é arriscado? Nesse caso, se você é um investidor estrangeiro, como saberá se a Índia é capaz de pagar a dívida ou não? Bem, é aqui que o Ocidente se tornou um apropriacionista para nos dar uma desvantagem injusta e para se dar uma alavancagem extraordinária. E é aqui que vimos o surgimento das agências de classificação de crédito. Então, existem 3 agências de classificação de crédito que classificam cada país com base em suas pesquisas. São a Moody's, Fitch e S&P. As 3 grandes agências de classificação, Moody's, Standard & Poor's e Fitch, lideram desde a concessão da desejada classificação de crédito AAA até o rebaixamento de países por falhas no desempenho. A Fitch Ratings é uma líder global em classificações de crédito, comentários e pesquisas. Cada uma delas analisa o quanto de risco está envolvido na dívida de um país. Eles atribuem uma nota para mostrar a capacidade de um país de pagar seus empréstimos. É um boletim, mas para governos. A classificação ajuda a decidir se devem ou não continuar investindo em um país. Então, se você olhar para este gráfico, eles têm um sistema de classificação que começa com AAA, o que indica que o título é da mais alta qualidade, e vai até D, que diz que o país está quase prestes a falir. Então, se essas classificações diminuírem, o custo do título no mercado secundário diminui. Por exemplo, vamos pegar a história hipotética de Atal Setu. No nosso estudo de caso, as unidades de títulos foram vendidas por 2 crores de rúpias, com juro de 3%, implicando em um pagamento de 6 lakh aos investidores. Após 30 anos, os 2 crores serão devolvidos aos investidores. Quando o título foi emitido, suponha que a Moody's classificou a Índia como AAA, então todos os investidores confiaram na Índia e compraram todas as unidades de títulos a 2 crores de rúpias por unidade. Suponhamos que a Moody's decida rebaixar a classificação de crédito da Índia para BB, pois acredita que o crescimento da Índia não é suficientemente rápido. Então agora os investidores que compraram esses títulos a 2 crores de rúpias podem ficar assustados, e agora eles podem decidir vender este título a 1,5 crores de rúpias no mercado secundário. Então, se você comprar este título por 1,5 crore, receberá 6 lakhs de juros, o que significa que o rendimento agora é de 4%. E é aqui, senhoras e senhores, que todo o jogo muda. Vamos dizer que a Índia quer construir outro projeto. Nomearemos o projeto de Bharatmala. A Índia precisa novamente de 10 mil crores. Então, novamente, a Índia emitirá 10 mil unidades de títulos, com cada unidade custando 1 crore de rúpias cada. Mas desta vez, o governo indiano terá que fornecer um juro mínimo de 4%. Por quê? Porque se der 3% de juros, então os investidores dirão: Modiji, escute, estamos obtendo um rendimento de 4% no seu título anterior. Então, por que eu deveria comprar este título que está me pagando apenas 3% de juros? Então, agora, a Índia terá que aumentar o juro para 4%. Porque se não fizermos isso, os investidores não comprarão nossos títulos e não teremos dinheiro para o Bharatmala. Então você vê o que aconteceu quando a Moody's rebaixou a classificação de crédito da Índia. Investidores que detinham nossos títulos começaram a vendê-los a um preço reduzido no mercado secundário. O rendimento dos nossos títulos antigos subiu de 3% para 4%. Então agora somos forçados a emitir um juro de 4% para nossos novos títulos. Agora, só para você perceber o custo disso, aqui está um cálculo. Ao pegar emprestado 10 mil crores a 3%, pagaríamos anualmente 300 crores de juros por 30 anos aos investidores. Portanto, o custo total seria de 9 mil crores apenas em juros. Mas a 4% pagaríamos 400 crores por 30 anos, o que aumenta nossos juros para impressionantes 12 mil crores.
Então você vê que apenas por causa do rebaixamento da Moody's neste exemplo, temos que pagar 3.000 crores extras apenas em juros. Agora, algumas pessoas aqui podem dizer que, sabe, cara, os Estados Unidos da América têm o benefício da moeda de reserva, mas a Índia não tem o benefício da moeda de reserva. Bem, isso é verdade, mas o fato é que as Filipinas ou o Peru não têm uma condição financeira melhor em comparação com a Índia, nem tem um mercado tão grande quanto a Índia. Então, quando a Índia é classificada abaixo das Filipinas ou do Peru, é aí que o problema surge. Se isso está claro, veremos como a CEP classifica a Índia e as Filipinas, evidenciando a grande diferença. No gráfico, as Filipinas são avaliadas como bom, bonito e barato plus pela SCP, enquanto se você olhar para a classificação da Índia está em bom, bonito e barato menos. E agora, se você olhar para o rendimento do título de 10 anos das Filipinas e da Índia, é assim que parece. O rendimento do título filipino de 10 anos é 6,3%, enquanto na Índia varia entre 7 a 7,5%. Então, para fins de cálculo, vamos considerar que seja 7,5%. Então, se Filipinas e Índia pegarem 10.000 crores emprestados para um projeto, eis a diferença. Para o título de 10 anos das Filipinas, de 6,3%, eles pagarão 630 crores, que é 6,3% de 10.000 crores em juros nos próximos 10 anos. Enquanto para a Índia, porque é 7,5%, pagaremos 750 crores de juros por ano pelos próximos 10 anos. Então, após 10 anos, se você vê o cálculo, enquanto as Filipinas pagariam 6.300 crores em juros, nós pagaríamos 7.500 crores em juros. E sabe qual é o fato divertido aqui? É que a Índia é 10 vezes maior que as Filipinas em termos de população e 9 vezes maior que as Filipinas em termos de produto interno bruto. E somos a 5ª maior economia e a economia que mais cresce no mundo. E as Filipinas estão longe disso. Mas mesmo assim, somos classificados muito pior em comparação com as Filipinas. Essa é uma das razões pelas quais não conseguimos pegar empréstimos no mercado a taxas de juros mais baixas. Então, infelizmente ou felizmente, esse é o poder dessas agências de classificação de crédito. Então a questão aqui é quais exatamente são as métricas com base nas quais essas agências de negociação de crédito decidem nossos títulos e como somos classificados tão baixo e qual é o argumento que o Ministério da Fazenda da Índia apresentou. Para isso, vou me referir a este impressionante 2021. Esses gráficos demonstram a correlação entre parâmetros econômicos fundamentais, como crescimento do produto interno bruto, inflação e saldo da conta corrente. E é assim que parece. Este papel mostra 10 gráficos diferentes e todos esses gráficos têm o mesmo formato. Ao compreender este formato, você entenderá todos esses gráficos em 5 minutos. Então vamos começar. Este é um gráfico que mostra a relação entre o crescimento do produto interno bruto de um determinado país no eixo X e a média de classificação de crédito de um país no eixo Y, tá? E no eixo Y, você verá que a classificação vai do mais baixo ao mais alto. E essa linha que você vê é chamada de linha de tendência. Esta linha mostra a classificação de crédito médio dos países correlacionada ao crescimento do produto interno bruto. Por exemplo, normalmente, os países que tiveram um crescimento do produto interno bruto de 7,5% tiveram uma classificação média de 3,9% e os países que tiveram um crescimento do produto interno bruto de 1,25% geralmente tiveram uma classificação de 2,5%. Então, se você olhar para a Índia, tivemos um crescimento do produto interno bruto de mais de 6% e a maioria dos países que cresceram 6% tiveram uma classificação entre 3,5 a 4. Mas, chocantemente, se você olhar para a nossa classificação, a Índia está apenas em 1. Da mesma forma, se você olhar para este gráfico, ele mostra uma relação entre a classificação de crédito e a porcentagem de inflação ano a ano dos países. Então, quanto maior a inflação, pior será a sua classificação de crédito. Neste gráfico, a linha de tendência indica que, geralmente, quando um país tem uma inflação do índice de preços ao consumidor em torno de 4,5%, a maioria dos países tem sua classificação próxima a 2,4%. Mas, de alguma forma, estamos novamente classificados como 1. Igualmente, estamos significativamente abaixo da linha de tendência nos gráficos da dívida externa de curto prazo e do saldo da conta corrente. Então, ao observar todos esses gráficos, em cada um, onde um parâmetro de classificações de crédito está em questão, estamos bem abaixo da linha de tendência. Então, analisando estes gráficos, não parece que a Índia está sendo discriminada? Todos os fundamentos econômicos estão em paridade, mas ainda estamos bem abaixo da linha de tendência. Além disso, nunca deixamos de pagar nossos empréstimos, e você ficará chocado em saber que nunca na história a 5ª maior economia do mundo teve uma classificação de crédito tão ruim.
É por isso que nosso Ministério da Fazenda protesta contra essas agências de classificação de crédito. Agora, algumas pessoas que estão aqui podem dizer, mano, esse governo é muito corrupto, ou alguém pode dizer que o governo está assumindo muita dívida. Essa é a razão pela qual estamos sendo rebaixados. Ou algumas pessoas podem dizer, mano, você sabe que o Ocidente está contra o Modi Ji porque ele é o líder do século. Bem, ambos os argumentos são estúpidos, porque esse rebaixamento da Índia vem acontecendo nos últimos 20 longos anos. Isso é mesmo durante os tempos do Congresso. Resumindo, essas classificações de crédito têm custado caro ao nosso país nos últimos 20 longos anos. E assim como esses gráficos que mostrei a vocês, o Ministério também anexou outro conjunto de gráficos que foram traçados ao longo de um período de 20 anos, e o resultado é exatamente o mesmo. Ou seja, ficamos muito abaixo da linha de tendência. Então, a pergunta que surge é: como as agências de classificação de crédito cometem um erro tão grande e escapam impunes? Bem, eles simplesmente jogam o jogo das percepções. E se você olhar para esta tabela de metodologias de avaliação da Moody's, apenas 5 parâmetros, repito, apenas 5 parâmetros são quantitativos e 13 desses parâmetros são qualitativos, o que significa que apenas 5 desses parâmetros podem ser medidos com dados. E o restante dos parâmetros é avaliado com base nas percepções dos especialistas. E obviamente nenhum especialista percorre todos os cantos e recantos do país, certo? E aqui, senhoras e senhores, temos um problema, porque se eles falam em números, nós poderíamos facilmente argumentar com números. Mas se eles falam em percepção, o debate é inútil. Então, basicamente, 13 dessas 18 avaliações são impactadas por julgamentos e percepções. Da mesma forma, se você olhar para essa tabela, a Fitch diz que esses são os pesos que eles atribuem a todos os parâmetros. Então, o produto interno bruto per capita tem 12,4 pontos e a dívida governamental em relação ao produto interno bruto tem 4,5 pontos e assim por diante. Mas eles também afirmam que esses pesos são apenas para fins ilustrativos, o que significa que este é o sistema de classificação deles, mas eles podem simplesmente escolher não segui-lo de todo. Que absurdo é isso em segundo lugar? O Ministério também aponta que essas agências esperam que funcionemos como países ocidentais. Por exemplo, as classificações dizem que um país receberá mais pontos se tiver mais investimento estrangeiro em seus bancos, porque os bancos do setor público têm interferência política. Na Índia, precisamos de bancos públicos para servir as camadas econômicas mais baixas. Na verdade, o Banco do Estado da Índia e outros bancos públicos têm sido a base do sistema bancário indiano há muito tempo. Eles são a razão pela qual a ideia do Jan Dhan Yojana tem tido um grande sucesso hoje. Eles são a razão pela qual hoje todo indiano tem acesso a uma conta bancária. Então a Índia afirma que não podemos operar como você deseja que a gente opere. Temos que olhar para o nosso povo e projetar sistemas e políticas de acordo. Sabe de uma coisa? No final, essas agências nem revelam os critérios de seleção dos especialistas. Então todos os países do mundo são simplesmente esperados para aceitar o julgamento de alguém que foi escolhido por uma agência por algum motivo aleatório desconhecido. Essa é a razão pela qual a Índia está se esforçando para dizer ao mundo e a essas agências para mudarem seu método de avaliação e mudarem sua perspectiva da Índia. Então agora, o que resta a ser visto é como essas agências de classificação de crédito reagirão e se elas mudarão a percepção da Índia ou não. Esse é o conceito e o argumento da classificação de crédito, a resposta da Índia a essas agências. Espero que aprenda algo valioso com este estudo de caso. Isso é da minha parte por hoje, pessoal. Se você aprendeu algo valioso, por favor, certifique-se de apertar o botão de curtir para deixar o YouTube feliz e para mais estudos de caso de negócios e políticos perspicazes, por favor, inscreva-se em nosso canal e confira os incríveis F10 no WindWealth pelo link na descrição. Muito obrigado por assistir, te vejo na próxima e tchau, tchau.